Não, calma, também não é bem, não é dizer, porque, eventualmente, então os outros estão totalmente errados. Não, acho que todos têm, eventualmente, alguma coisa a agregar sobre esse tema. O que eu apenas discordo, talvez até mais a tonalidade, quando eles dizem que, eventualmente, e também eu discordo da questão de que eu já sabia que era da questão dos filhos espirituais, mas quando eles dizem que, querendo sinalizar que essa questão deve haver uma certa preocupação com essa questão, não que eu não desse a preocupação, mas quando eles sinalizam que talvez eu deveria pensar sobre esse tema de maneira um pouco diferente, isso não está totalmente errado. Então não é como se eu estivesse dizendo que também as outras pessoas não têm zero mérito no sentido de tratar esse tema novamente. Talvez até tenha sido não com a tonalidade, não em relação à informação específica, mas tratar o tema não foi algo errado, exatamente. Só pela questão do tratamento de tema. É algo que eles tinham alguma razão. Na questão literal e na questão de tonalidade, eles, na minha visão, não tinham, mas a questão de você. Bom, não, eu também não tinha fechado esse tema, mas a questão de tratar o tema em si não é exatamente errado. Agora, para mim, eles poderiam condensar um pouco melhor. A intenção deles, na verdade, em parte, de quem eventualmente me atacou, não era uma intenção exatamente ruim. Era uma intenção repreensiva. Havia maldade, claro, mas não era uma. Como eu costumo dizer, as pessoas não são. Muitas delas, acho que até a maioria, não são totalmente boas, não são totalmente más. Eu acho que a intenção dessas pessoas não era totalmente maldosa. Entendeu? Essa é a questão. Não estou aqui para ficar pagando de, de mais santo do que as outras pessoas. Eu acho que há, sim, um parcial mérito no que fizeram. Lembrando que houve outro grande parcial mérito de que a intervenção que fizeram, no meu caso, é uma intervenção errada. Mas com algum fundamento. E esse fundamento eu não posso dizer que era exatamente errado. Então, até porque o tema estava sendo, vamos dizer, trabalhado ainda. E, embora eu achasse que a porcentagem de chance de estar certa, vamos dizer, a outra alternativa fosse menor do que de repente ela realmente fosse. Mas não trabalharam tanto com isso, mas havia um fundamento e talvez uma crença de que isso pudesse ser, vamos dizer, tratado. E se essa foi uma das finalidades, eu entendo que tenha sido uma finalidade até boa, só nessa porção. Né? Então não estou. Então agora as pessoas que eventualmente sugeriram são todas, elas são 100% maldosas. Como é que eu vou saber? Entendeu? Até porque se eles pensavam que, tipo, eu poderia, vamos dizer, voltar depois para falar dos mandamentos, talvez eles não fossem totalmente maus. Talvez o objetivo foi ajudar as pessoas, mas eles não são totalmente maus. Então só para dizer, não tô aqui para julgar, porque vai dar a impressão que eu sou um puta cara, né, arrogante que não reconhece a, não reconhece a importância dos outros. Não estou dizendo que essas pessoas são todas, é, vamos dizer, mal no final todo mundo é. Eu posso ter um pouco de maldade, eu tenho um pouco de maldade, tá? Mas como se eu estivesse dizendo que essas pessoas são um satanás. É como se elas fossem, não tivessem, vamos dizer, nada vamos dizer, de bom a oferecer para mim. Para mim agiram de maneira errada, mas com algum fundamento de verdade. Então, agiram, vamos dizer, na maior parte errada, mas com algum fundamento de verdade. Vamos dizer. Então, não agiram de maneira totalmente errada. Agiram de maneira, para mim, errada, mas não agiram de maneira totalmente errada. Enfim. Mas só para explicar o que aconteceu. Como fizeram o ataque, como depois, inclusive, condescenderam na questão de falar de filhos espirituais. Havia, então, a chance de eu não ser atacado, já que falo. Se bem que depois isso se comprovou falso, mas havia chances de eu não ser atacado, porque já. Na terceira vez até não, porque eu não fui atacado mesmo, mas nas outras vezes, a princípio, eu seria. E na outra vez eu fui efetivamente atacado, e na segunda vez dava uma impressão também forte de que foi. Então, sim, uma vez que eu fui criticado, então havia a chance de que se eu fosse resolver o problema eu não seria atacado. Se roubaram filhos espirituais, eles são também, pelos filhos espirituais, responsáveis, e por isso eles me deram a condescendência. Então, se eu podia falar a questão dos mandamentos, uma vez que a dúvida aumentou sobre a questão dos mandamentos, então eu tinha o direito, porque eles estavam me dando o direito de falar dos mandamentos, e já que eles também seriam responsáveis pelas pessoas. Não que eu estivesse totalmente convencido disso, sobre a questão de eu ser responsável ou não, mas, de qualquer forma, eles me deram o direito de fazer isso. Uma vez que eles mesmos aumentaram a dúvida. Então me deram a chance e aval para falar dos mandamentos. Eles também, já que eles estão também responsáveis por isso.
Eu não mataria filhos espirituais, já que, no caso, se interpretar que falar dos mandamentos é matar as pessoas, já que aumentaram a chance de que falar sobre os mandamentos de Deus não mataria ouvintes, uma vez que eles disseram que seria errado não falar. Então, no caso, não mataria os ouvintes. Então, de novo, havia uma possibilidade de que isso não prejudicaria as pessoas. E eu acreditei nisso. Então, justamente, eu fui lá fazer a pregação com base numa chance grande também de que aquilo não mataria ninguém. Então tem essa. E eu não seria o único responsável por isso. E ainda mais com a facilidade de que eu não seria atacado, pelo menos em algumas dessas circunstâncias. Uma vez que eles me deram essa condescendência mais de uma vez até. E aquela coisa, se eles são responsáveis e permitem que se fale, eu não me contradigo, porque ao falar dos mandamentos, não seria impositividade. Então aí que tá. Justamente seria esse o meu argumento lá. Porque o meu argumento era de que eu não queria falar dos mandamentos porque eu acho que seria uma impositividade em relação à questão doutrinária para as pessoas que queriam escutar. Mas como quem furtou os filhos espirituais estavam naquele momento me dando de certa forma um aval ou conivência para isso, a princípio não seria impositividade porque eles também são responsáveis. E uma vez que eu tenho essa permissão de quem é responsável, então é porque eu poderia falar e não seria impositividade. Ou isso diminuiria muito o grau a ponto de que eu poderia. Então eu não me sentiria tão mal por isso. Acabou, vamos dizer, não sendo o que aconteceu. Mas aí que tá, eu não só achei que falar dos mandamentos poderia ser algo bom, porque eles aumentaram essa dúvida, eu nunca tive a certeza, mas além disso, um dos motivos que falar dos mandamentos poderia ser algo ruim seria a questão da impositividade. E eles me fizeram acreditar com que não houvesse impositividade, uma vez que havia permissão. Então essa é a questão. Não estou impondo se quem é responsável pelas pessoas está me dando o direito de fazer isso. Falei, então isso é muito menos imposição do que numa situação anterior. Então, a partir do momento que eles fazem a repressão, eles diminuem o grau de impositividade. Essa é a questão. Claro que eu demorei também um pouco para perceber isso, né? Não é tão assim. E de qualquer forma, em algum momento essa impositividade foi um pouco, essa carência ou essa falta de impositividade foi um pouco hipócrita porque eles me atacaram efetivamente. Né? E me atacariam. Se bem que na última vez não me atacaram, então assim, eu não sei. Né? Então, foi a vez que me deu menos impressão de que eu seria atacado foi a última vez. Então assim, eu não sei. O fato é que eu acreditei que não haveria impositividade dessa vez, ou muito menor, e agora eu tinha aval, agora eu tinha base para poder fazer isso, né? O que eu não tinha antes, na verdade. Né? Seja porque eu tinha medo que eu receberia ataque, seja porque poderia ser impositividade, que era, na verdade, a questão mais importante. Então, se quem é responsável junto comigo também acha uma boa ideia, e eu tô ali mais vacilante, falei, cara, vamos ver o que dá. E a Bíblia dizendo para fazer também, né? Talvez até com mais argumentos para dizer que dava para fazer do que não. Então, apenas para situar essa questão. Mas como eu falei, o tratar esse tema, desde que com as intenções corretas, não é algo não é terra arrasada, não é algo totalmente errado. O jeito pelo qual foi feito é mais errado do que a própria informação em si, que também estava errada. Mas a ideia da informação talvez não estivesse tão errada assim. Então, só para dar esse balanço aí. Valeu.